Um mundo a minutos de sua destruição completa. Um casal desesperado. Um filho mandado para um mundo distante. Uma fagulha de esperança. Conhece essa história? Não, não é a história do Homem de Aço. Esta é a origem de Ulysses, um personagem misterioso que surgiu nas páginas do Superman dos Novos 52. Um vilão que pode estar intimamente ligado ao futuro do azulão nos cinemas. O meu nome é Pedro Kobielski e este é o canal Muralha da Fonte. Hoje, vamos responder a pergunta que a internet mais tem feito nos últimos dias. Afinal, quem é Ulysses? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, para continuarmos produzindo. Também ativem as notificações, para saberem quando entra conteúdo novo. Em 2011, a DC lançou a mega saga Ponto de Ignição, que reinicializou todo o universo da editora. Começava a Era dos Novos 52. Como o novo universo começou com os heróis já atuando por um tempo, o Superman ganhou 2 títulos: Action Comics, que contaria os primeiros anos do herói, e Superman, que se passaria 5 anos no futuro, com o herói já estabelecido atuando em Metrópolis. Enquanto o Action Comics encontrou muito facilmente seu público, com a visão única de Grant Morrison e tramas inventivas que homenageavam as eras de ouro e prata do personagem, Superman não teve a mesma sorte. O primeiro arco trouxe roteiros de um George Pérez em rota de colisão com a DC, entregando uma trama burocrática e sem imaginação. O veterano Dan Jurgens assumiu o título na sequência, mas o carinho dos fãs pelo autor não foi suficiente para alavancar as vendas. O mesmo aconteceu com Scott Lobdell, que tentou apresentar tramas mais focadas nos personagens e menos na ação. Mais de 2 anos de histórias haviam se passado, e a DC ainda não tinha encontrado a melhor abordagem para o principal título de seu maior herói. Era hora de apostar alto. E foi o que os editores Anthony Marques e Ed Berganza fizeram. Foram chamados Geoff Johns, um dos mais famosos bombeiros da DC, que é famoso por arrumar problemas de cronologia e que anos antes havia entregado sucessos do personagem, como Origem Secreta, Superman e a Legião dos Super-Heróis, Superman Brainiac e Superman O Último Filho. E John Romita Jr., recém-contratado pela editora, que emprestou não apenas seus traços angulosos e longilíneos, mas principalmente sua credibilidade ao título. Juntos, eles criaram o arco Homens do Amanhã, que aconteceu entre os números 32 e 38 de Superman, o volume 3, entre 2014 e 2015. Vale lembrar que a compilação desse arco foi recentemente publicada pela Panini no formato Deluxe e pode ser facilmente encontrada em comic shops e sites de vendas. Mas, sem mais enrolação, vamos à trama de Homens do Amanhã. Lembrando que aqui vou focar só na relação entre Superman e Ulysses. Não vou falar das diversas tramas paralelas desse quadrinho envolvendo Perry White, Jimmy Olsen, um observador desconhecido, uma conspiração governamental e muito mais. Vamos focar exclusivamente na origem de Ulysses e no seu confronto com o Superman. 25 anos atrás, uma base secreta chamada Centro de Investigações Ulysses está passando por um desastre. Graças à energia instável coletada de outras dimensões da realidade, o local está colapsando e sua destruição é iminente. Tentando salvar seu filho da morte certa, o casal de cientistas Bridget e Peter Quinn colocam a criança em uma nave e o mandam para o único lugar onde ele poderia sobreviver, a 4ª dimensão. No presente, Superman sai de seu apartamento para atender a um pedido de socorro. Chegando no local, ele encontra uma nave espacial disparando rajadas de energia em um bairro de Metrópolis. Superman é surpreendido pelo poder do piloto da nave e recebe um golpe poderoso. Quando o herói se recupera e tenta contra-atacar, um portal se abre em meio aos destroços e libera um homem de longos cabelos loiros, falando em uma língua desconhecida que ajuda Superman a derrotar a criatura. Quando a ameaça é neutralizada, Superman descobre que o misterioso homem também fala inglês. O poderoso desconhecido está surpreso com o fato de estar nos Estados Unidos. Ele se apresenta como Ulysses, o último filho da Terra. Clark acolhe Ulysses em seu apartamento, onde explica sobre sua identidade secreta. Enquanto Superman investiga os destroços do antigo laboratório, Ulysses explora as ruas de Metrópolis, quando um exército de robôs ataca a cidade. Superman chega ao local e dá uma lição a Ulysses sobre a necessidade de proteger civis em uma batalha. Depois do confronto, Superman leva Ulysses a uma casa no subúrbio de Metrópolis. Quando a porta se abre, descobrimos que os pais de Ulysses sobreviveram ao acidente e estão vivos. Os pais de Ulysses contam que foram recrutados pelo governo dos Estados Unidos
para realizar pesquisas com as outras dimensões, usando a energia que vem dessas realidades para criar armas de destruição em massa. Logo depois de terem mandado seu filho para longe, conseguiram conter o evento e se salvar, mas nunca deixaram de procurar pelo filho perdido. Ulisses revela que a energia interdimensional lhe deu poderes especiais, e que lá, na quarta dimensão, foi adotado por um casal, hoje falecido, que lhe deu o nome de Ulisses, graças às palavras escritas em sua nave. Como esses seres de outra dimensão entendem o alfabeto romano é um mistério para mim. Seus pais adotivos foram membros proeminentes da Assembleia Governante do Grande Mundo, um planeta pacífico, sem guerras ou violência. Algum tempo depois, Ulisses aparece no apartamento de Clark, dizendo que rastreou a energia vinda dos robôs que atacaram Metrópolis, e convence Superman a ir com ele no local, um ferro velho abandonado. Chegando lá, encontram um maquinista, um vilão que controla objetos e pessoas com pequenos dispositivos. Ulisses, em um rompante de raiva, mata o agressor. Mas descobrimos que, na verdade, trata-se de um homem inocente, que estava apenas sendo controlado pelo vilão. Quando as autoridades chegam ao local, Superman conta que o homem já estava morto antes do ataque de Ulisses. Ainda assim, Superman repreende Ulisses e diz para ele nunca mais agir dessa forma. O maquinista está em um cargueiro no Atlântico Norte, quando seu navio é levantado por Superman e Ulisses. Depois do confronto entre os três, Ulisses percebe que a humanidade nunca abrirá mão de armas e guerra, e decide tomar uma medida drástica. Ele surge em todas as telas de TV dos Estados Unidos, dizendo que a Terra não tem futuro e que vai levar 6 milhões de pessoas para a quarta dimensão, em gigantescas naves de transporte que surgem sobre as cidades. A humanidade tem 24 horas para decidir. Estranhamente, Ulisses conta a seus pais biológicos que eles não podem ir com ele para a quarta dimensão. Superman o questiona e começa então uma briga entre os dois. Quando Ulisses subjuga Superman, ele diz que um mundo perfeito tem um custo e que a Terra vai pagar por ele. Superman está preso em uma das naves do Grande Mundo, em um dispositivo que mimetiza Kryptonita. Cleric, aquele suposto vilão que aparece no começo da história, conversa com Ulisses na língua da quarta dimensão e deixa Clark confuso. É aí que Ulisses conta toda a verdade ao nosso herói. Cleric não era um vilão, e sim o pai de Ulisses, e que a briga entre eles foi forjada para que Ulisses ganhasse a confiança da humanidade e principalmente do Superman. O objetivo dos seres da quarta dimensão é usar a energia biológica dos seres humanos para sustentar o núcleo do grande mundo, e que esse sacrifício de outras raças já foi feito antes, inúmeras vezes. Porém, as coisas mudam quando os pais de Ulisses são acidentalmente capturados para dentro de uma das naves, segundos antes de se transportarem para a quarta dimensão. Para tentar salvar seus progenitores, Ulisses solta Superman e, juntos, elaboram um plano para mandar todos os humanos de volta à Terra. Superman e Ulisses conseguem transportar todos de volta para a terceira dimensão, mas o núcleo do grande mundo fica instável e o planeta explode prematuramente. Superman consegue salvar Ulisses, e agora ambos estão na Terra novamente. Com raiva, Ulisses promete que vai se vingar de Superman, pagando na mesma moeda, destruindo a Terra, sem se importar se os seus pais vão morrer também. Uma batalha épica entre os dois começa, e Superman está novamente sofrendo um grande atraso do super ser extradimensional. Como último recurso, Superman, sem querer, libera toda a energia solar contida em suas células e causa uma grande explosão, que finalmente neutraliza Ulisses. Depois de ser resgatado pelo Batman e por Alfred, ele aprende sobre o seu novo poder e descobre que ficará sem suas habilidades por pelo menos 24 horas. Clark vai a Ilha Stryker visitar Ulisses, que se recusa a falar com o kryptoniano. Mas, na sequência, o casal Queen entra na prisão e tem um momento emocional com o vilão, dizendo que sempre vão amá-lo. Ulisses chora. No final da história, Clark decide contar a Jimmy Olsen o seu maior segredo. Ele é o Superman. Depois disso, temos uma história única que vai mostrar as 24 horas de Clark sem poderes ao lado de Jimmy. Eu disse que não ia narrar essa história, mas, na verdade, de verdade, recomendo que todos leiam, porque a história é ótima e muito emocionante. Homens do Amanhã cumpriu apenas parcialmente os objetivos do editorial da DC.
Apesar de colocar o título do Superman de volta no top 25 de mais vendidos, depois de meses sem figurar na lista, não foi o estrondo que a DC planejava, graças aos nomes envolvidos. A verdade é que até o fim dos Novos 52, passando pelo DCU, o título Superman penou para encontrar seu público, e só foi ter sucesso mesmo a partir da fase Renascimento, liderado por Peter Tomasi e Patrick Gleason. Antes de qualquer coisa, temos que frisar o seguinte: Homens do Amanhã é um bom quadrinho e um bom arco do Superman. É importante dizer que Geoff Johns teve que lidar com vários problemas da continuidade dos Novos 52, como um Clark Kent fora do planeta diário, uma relação distante entre Superman e Lois e o envolvimento de Oz. Embora ele tenha lidado razoavelmente bem com isso, fica claro que ficaram algumas lacunas na história, com trechos onde é muito nítido que o Lois Lane deveria estar, e Johns a substitui por Jimmy Olsen ou Perry White. A verdade é que é esquisito ver a Lois Lane distante das histórias do Superman. Mas o nosso querido Bonezinho é roteirista competente e consegue entregar bom trabalho, com uma estrutura narrativa sólida, diálogos dinâmicos e uma boa construção que escala para um clímax, com espetáculo visual e consequências impactantes. Mas o que eu mais gosto nessa história é o subtexto político dela. Para mim, é bem difícil não imaginar que a trama do Grande Mundo traça um paralelo bem intencional, apresentando uma nação que demonstra ao mundo uma imagem utópica de um mundo desenvolvido, mas que na prática faz isso graças à exploração e ao extermínio de outros povos. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. John Romita Jr. manda muito bem na arte, aqui auxiliado pelas lendas do mercado, Klaus Janson na arte final e Laura Martin nas cores. Embora eu tenha reservas com a caracterização do Superman, ele manda muito bem naquilo que conhecemos dele. Seus personagens, que aparentam ter 3 metros de altura, uma ótima noção de profundidade e escala, e uma narração competente que alterna muito bem os momentos de ação e intimismo, desde os planos das gigantescas naves do Grande Mundo até cenas dos personagens sozinhos, expressando emoções. Ele não chegou aqui ontem, afinal, e entende do riscado. No entanto, precisamos falar sobre o tema desse vídeo, que é o vilão da história. Ulysses não é um grande antagonista. Embora Johns tenha criado alguns bons momentos para ele, com uma ótima origem espelhada com o Superman e um bom potencial para ação, ele não é um personagem marcante. Sua personalidade é meio apagada e excessivamente focada no fato de que ele é um espelho do Superman. Não existe nenhum elemento de caracterização que o destaque para além do Superman loiro de outra dimensão. Além disso, a maneira como ele se transforma em um antagonista dentro da história é ligeiramente arbitrária. Vamos considerar aqui, a grosso modo, que existem 2 tipos de vilões nas histórias em quadrinhos. O vilão maniqueísta, que é simplesmente mau, sem grandes justificativas para isso, e o complexo, que tem motivações válidas para os seus atos. Claramente, Johns e Romita tentaram criar um vilão do segundo tipo aqui. Mas faltam elementos para categorizar ele como tal. Falta complexidade e construção das motivações para ser um vilão com tons de cinza. E falta coragem para abraçar o lado maniqueísta, manipulador da coisa. Ou seja, fica no meio do caminho. Dessa forma, Ulysses fica perdido em meio às dezenas de duplos, de versões espelhadas do Superman, que foram criadas nos últimos 85 anos e que serviram como antagonistas em algum momento. Bizarro, Ultraman, Erradicador, Super Cyborg, Mr. Majestic. Vocês entenderam, né? Talvez isso explique porque o Ulysses só apareceu aqui nessa história e depois brevemente em Final Days of Superman, a morte do Superman dos Novos 52. Não gosto muito de utilizar o clichê do tinha potencial ou se bem trabalhado pode dar certo dos meus amigos do MDM, porque não analiso o que poderia ter sido, e sim o que foi. O Ulysses foi um vilão sem brilho e rapidamente esquecido, tanto que só foi lembrado pelos fãs agora, com a possibilidade de aparecer no próximo filme do Superman. Eu ainda espero que algum outro artista pegue esse personagem e faça algo relevante com ele, o que, vamos combinar aqui, ainda não aconteceu. Esse foi o nosso review de Homens do Amanhã, o infame gibi que trouxe o personagem Ulysses para as páginas da DC. O que acharam do vilão? Acham que ele pode ser um bom adversário para o Homem de Aço nos cinemas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, ou no nosso podcast, que tem muito conteúdo bacana. Um abraço e até a próxima. Tchau!